Fala, galera! Hoje nós vamos resolver somente exercícios, tá? Os exercícios que foram postados nos grupos, tá? Para ser resolvido, tanto do primeiro quanto do convênio, tudo bem? Bora lá? Sou a professora Fernanda Sena e venho estudar matemática. Bom, primeira questão, ela faz uma análise de gráfico em cima dos conteúdos que nós já ministramos, lembram? Eu tenho dois eixos, né? E ele pergunta uma questão da UEPA. No Brasil, uma empresa de comércio para a internet multiplicou suas vendas nos últimos anos, conforme ilustrado na figura ao lado. Em relação às vendas, afirma-se, primeiro, antes de nós analisarmos as alternativas, vamos analisar o gráfico? Bom, eu tenho um gráfico em função do ano e tenho um gráfico em função das vendas. Do ano de 2008 a 2011, né? Observa que em 2008 as vendas foi de 1,2 milhões. Em 2009, a venda, e ele já fala aqui que multiplicou-se as vendas. Então, dobrou. Observa que ela dobrou aqui a venda. Dobrou pela metade, né? Então, 1,2 aumentou 1,2. Bem aqui. De 2009 para 2010, também dobrou o número de vendas. Foi para 2,4. De 2010 para 2011, dobrou também. 2,8. Observa que a cada ano que passa, os valores eles dobram, né, do valor anterior. Então, vamos analisar as alternativas agora. A. Tiveram um crescimento de 2 milhões de reais de 2008 para 2009? Não, o crescimento foi de 1,2, né? Não chegou a 2 milhões. Em 2009, cresceram 4 vezes em relação a 2008? Não. 4 vezes não. Cresceu o dobro, né? Então tá fora. C. Triplicaram de 2009 para 2010? 2009 para 2010 não triplicou, dobrou, né? D. Em 2010 cresceram 2,4 milhões de reais em relação a 2009? Sim. 2009 tinha 2,4, 2010 4,8. Então, de 2010 houve um aumento de 2,4, ou seja, o dobro. Então, a resposta correta é a letra D. Mas vamos analisar a letra E. Tiveram um crescimento de 4,8 milhões de reais de 2009 a 2011? Não, o aumento de 4,8 foi de 2010 a 2011. Então, a resposta correta é a letra D. Tudo bem? Bora passar? Segunda questão. Quais das seguintes relações são funções? Nós estudamos nas aulas anteriores que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. E para que seja função, os elementos de A têm que se corresponder com um único elemento em B. O domínio não pode ter mais de duas imagens, né? Então, observa aqui a letra A. E outra coisa, não pode sobrar elementos no domínio. A letra A é ou não é uma função? Não é função. Por quê, professora? Porque observa o conjunto A. Ele é formado por 5 elementos. 2 deles estão sem conexão. Então, para ser função, todos os elementos de A têm que ter um único correspondente em B. Então, letra A não é função. A letra B também não é função, porque 2 elementos deles não se correspondem. Então, também não é função. E a letra C? Observa que os elementos de A se correspondem com os elementos de B. E todos têm uma única imagem. Então, isso aqui é uma função.
Fácil, né? Vamos avançar? Terceira questão diz assim: em certo dia, 3 mães deram à luz a uma maternidade. A primeira teve gêmeos. A segunda, trigêmeos. Então, vou chamar aqui A, teve gêmeos. Filho 1, filho 2. B, que é a segunda mãe, teve trigêmeos. Filho 1, filho 2, filho 3. E a última mãe, né? A terceira mãe, que eu vou chamar de C, teve um filho. Filho 1. Considere para aquele dia o conjunto das 3 mães e o conjunto das 6 crianças. E as seguintes relações. A que associa cada mãe ao seu filho. A que associa cada filho à sua mãe. E A que associa cada criança ao seu irmão. Primeiro, a questão não fala de irmão, então já descarta a terceira alternativa, só fala de mães e filhos. Quais dessas situações são funções? A mãe que se liga aos filhos ou os filhos que se ligam à mãe? Eu posso, para ser função, presta atenção, para ser função, então aqui eu tenho o conjunto de mães e aqui eu tenho o conjunto de filhos, tá? Então, eu tenho filho 1, filho 2. Deixa eu aumentar aqui, que aí fica melhor a visualização, tá? A situação que ele coloca aqui. Para ser função, tá? Mãe, filho. Filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. A, B, C. Uma mãe vai ter 2 filhos. A terceira mãe, a segunda mãe vai ter 3 filhos. E uma mãe vai ter um filho. Observa as ligações. Cada mãe vai ter 2. Uma mãe vai ter 2, outra vai ter 3 e uma vai ter 1. A relação mãe e filho não é função, porque para ser função, cada elemento de A tem que ter uma única imagem B. Agora, se eu fizer filho e mãe, eu vou ter, vou chamar aqui, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. Mãe A, B e C. Eu posso ter um filho para uma mãe, posso ter outro filho para uma mãe. Eu posso ter um filho para cá, né? Posso ter um para cá. Não é isso? Então, eu posso ter... São quantos filhos no total? 6, né? 2, 3, 4. Eu coloquei só 4 aqui. São 6 filhos. Filho 5. Deixa eu aumentar aqui. Filho 6. Tá? Eu posso ter, tá? Esse ligamento aqui. Observa que cada mãe para o seu filho não é função, mas cada filho para uma mãe é função. Então, a resposta correta aqui seria a letra B.
Somente o 2 está correto. A terceira não está correta porque a associação não é entre crianças, é entre mãe e filhos. Se você não compreendeu, dá um like, né? Ou manda uma mensagem que eu explico direitinho para você, tá bom? Bora para a quarta. O diagrama de flecha representa uma função de A em B e determine. Então, o A, nós vimos que é o domínio, o B é o contradomínio e os elementos de ligação são a minha imagem. Vimos nas aulas anteriores, tá? Então, ele quer saber o domínio da função. O domínio da função aqui vai ser 2, 3 e 5. Quem vai ser o contradomínio? Eu posso fazer assim também, tá, galera? Deixa eu, para facilitar, porque aí eu ganho espaço. O domínio é o conjunto A. O contradomínio é o conjunto B. A imagem são os elementos que se ligam. No caso aqui no contradomínio, que é o 4, o 6 e o 10. F de 3, ou seja, quem é a imagem no ponto 3? A imagem no ponto 3 é o 6. Quem é a imagem no ponto 5? O 10. Então, f de 5 é o 10. E quanto vale o x quando a minha imagem for 4? Então, x vale 2 quando a minha imagem for 4. Bem facilzinho, né? Bora passar? Quinta questão. Outras questão associando gráfico e intervalos, tá? Analisando o gráfico, a alternativa que corresponde respectivamente. Quando fala respectivamente, é nessa ordem. Ao intervalo da idade utilizada na pesquisa e a média de beijos por dia encontrado. Então, eu tenho idade e média de beijos por dia. Ele quer saber. Na idade, eu tenho um intervalo fechado de 12 a 18, que eu posso dizer que é o meu domínio. E a média de beijos é um intervalo fechado em 4 e 16. Ele quer nessa ordem aqui, né? Primeiro, segundo. Qual das alternativas corresponde? Letra B. Bem fácil, né? Analisar gráfico e intervalos. Vamos passar? Encontre o domínio de cada função dada. Gente, encontrar o domínio é você determinar a solução dessa função. Então, nós vimos nas aulas anteriores que quando eu tiver, por exemplo, se eu não tiver a parte de baixo, tiver só a parte de cima, eu posso dizer que esse domínio dessa função são todos os reais. Mas quando eu tenho uma função fracionária, eu tenho que entender o seguinte, que numa fração, para ela existir, o meu denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou pegar essa expressão, x menos 16, e tenho que dizer que isso aqui é diferente de zero. Então, x vai ser, esse 16 que está subtraindo, passa para o outro lado, positivo. Então, x tem que ser diferente de 16 para que essa função exista. Então, o domínio dessa função nada mais é do que um x pertencente aos reais, tal que x tem que ser o quê? Diferente de 16. Se você substituir esse 16 ali, você vai zerar a função, então ela não vai existir, porque não existe nada dividido para zero. Tá? Não existe número dividido para zero. Tudo bem? A outra situação é quando eu tenho uma função com radical, né? Eu vou olhar para quem está dentro do meu radical e vou igualar maior ou igual a zero. Então, eu vou ter 5 menos 3x maior ou igual a zero. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar menos 3x e esse 5 que está somando passa para o outro lado, subtraindo. Menos 5.
Só que tem menos dos dois lados, então eu vou multiplicar aqui todo mundo por menos 1. Só que quando eu multiplicar por menos 1, o sinal aqui vai ter que trocar. Então, vai ficar 3x, que é mais vai virar, que é maior vai virar menor ou igual. Então, eu vou ter aqui que x nada mais é do que menor ou igual a 5 terços. Então, para qualquer valor que x pode assumir, menor ou igual a 5 terços. Então, olha só, o domínio dessa imagem aqui vai ser um x pertencente aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 5 terços. Acabou, bem simplesinho, tá? Bora passar? A sétima vai trabalhar com paridades. Dizer se a função é par, se a função é ímpar, ou se não existe paridade. E eu falei na aula anterior que para eu determinar a paridade de uma função, basta eu determinar os valores simétricos a x. E eu sempre disse, vamos começar com valores mínimos. Então, vou chamar um x de 1 e x de menos 1. E vou substituir na função e verificar as minhas imagens. Minha imagem que vai determinar se ela é função par ou ímpar. Então, bora lá. F de 1. 1 ao quadrado é 1. F de menos 1 é a mesma coisa que menos 1 elevado a 2. Toda vez que a base for negativa elevada a expoente par, eu vou ter uma resposta positiva. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1. E as minhas imagens foram iguais. Quando eu tenho domínios simétricos opostos, imagens iguais, a minha função é o quê? Par. Tudo bem? Agora vamos analisar a letra B. F de 1 e F de menos 1. Eu vou ter 1 mais 5 e vou ter menos 1 mais 5. 1 mais 5, 6. Menos 1 mais 5, mais 4. Bom, não deram nem iguais, né? Então, aqui não há paridade. Não deu nenhuma das condições para ser par ou para ser ímpar. Lembrem-se que para ser ímpar, tanto o domínio quanto a imagem tem que ter sinais opostos. Bora ver o C. Eu vou pegar um G1 e um G menos 1. Vou substituir aqui. 1 ao cubo mais 1 e menos 1 ao cubo mais 1 igual a 1 ao cubo, 1 mais 1, 2. Menos 1 ao cubo, toda vez que eu tiver base negativa elevada a expoente ímpar, vai ser negativo. Então, 1 mais 1, que dá 0. Então, aqui também não tem paridade. Tudo bem? Podemos avançar? Última questão. Um jornal de circulação nacional foi publicada uma pesquisa realizada no Brasil com os percentuais em função do ano de família, de famílias compostas por pai, mãe e filhos, chamados famílias nucleares, e de famílias resultantes de processo de separação e divórcio, chamados de novas famílias. Isso aqui é um dado estatístico, tá? Que saiu numa questão da UFPA. Sabendo que os gráficos abaixo representam a partir de 1987
A variação percentual desses dois tipos de família, com suas respectivas projeções para anos futuros, é correto afirmar. Então, observa, vamos primeiro olhar para o gráfico. Em 1900 e... Cadê o meu mouse? Aqui. Em 1987, as famílias novas tinham um percentual de 23% e as famílias nucleares 72%. Em 2006, as famílias foram decrescendo. Então, observa que o gráfico da família nucleada, ela está decrescendo, né? E as famílias novas, elas estão aumentando. Então, elas estão crescendo. Observa também que em 2020, o número de famílias novas e o número de famílias nucleadas, elas se equiparam, ficam iguais. Mas a partir de 2020, as famílias novas elas continuam crescendo e as famílias nucleares continuam decrescendo. Bora para as alternativas. Letra A. No ano de 2030, o número de novas famílias será igual ao de famílias nucleadas? Não, né? Porque qual é o ano? 2020. B. No ano de 2030, o número de novas famílias será menor que a família nucleares? Não, ela vai ser maior, né? No ano de 2030, o número de novas famílias será maior que a da família nucleada? Com certeza, pelo menos segundo o gráfico, é essa a alternativa. Mas vamos analisar. No ano de 2015, o número de novas famílias será igual à de famílias nucleadas? Não. Vai ser que ano que elas vão ser iguais? Em 2020. 2012, o número de famílias nucleadas será menor que o número de novas famílias? 2012, o número de famílias nucleares será menor do que a de nós? Não. Por quê? Quais são os anos marcantes aqui no meu gráfico? No 87, 2006 e 2020. Então, a alternativa correta é a letra C. Tudo bem, bebês? Por hoje é só. Fiquem com Deus e boa semana.